Senhor Pai Celestial, nosso refúgio e fortaleza, aproximamo-nos de Ti neste momento com corações abertos e mentes voltadas para a Tua presença. Reconhecemos que, em nossa jornada terrena, somos frequentemente assaltados por ventos de incerteza, por sombras de dúvida que tentam obscurecer a luz de Tua verdade. Estamos aqui juntos, eu e aqueles que acompanham esta oração, buscando a Ti, fonte inesgotável de força e sabedoria. Sentimos em nossos espíritos a necessidade de Tua intervenção, de Tua mão poderosa a nos guiar através das tempestades da vida. A vida, Senhor, por vezes se apresenta como um mar revolto, onde as ondas da adversidade parecem querer nos engolir, onde as correntes do desespero tentam nos arrastar para longe da segurança de Tua presença. Somos fracos por nós mesmos, propensos a tropeçar, a cair, a nos sentir sobrecarregados pelo peso das tribulações. Mas Tua palavra, ó Deus, nos assegura que em Ti somos mais que vencedores. Ela nos fala de um Deus que não dorme nem cochila, um guardião vigilante que está sempre presente, pronto a estender seu braço forte em nosso favor. É essa promessa que nos traz esperança, que nos impele a buscar Tua face com fervor. Sabemos que muitos que agora compartilham este momento conosco enfrentam batalhas específicas. Alguns lidam com a ansiedade que aperta o peito, com o medo que paralisa a alma. Outros lutam contra a desilusão, contra a sensação de estarem perdidos em um deserto de dificuldades, sem um oásis à vista. Há aqueles que carregam o fardo da dor, seja ela física, emocional ou espiritual, e sentem que suas forças estão se esvaindo. A tentação de desistir, de ceder ao desânimo, pode ser avassaladora. O inimigo, o adversário de nossas almas, sussurra mentiras em nossos ouvidos, tentando nos convencer de que estamos sozinhos, de que somos impotentes, de que nossas circunstâncias são intransponíveis. Ele semeia discórdia em nossos relacionamentos, frustração em nossos planos e um profundo vazio em nossos corações. Mas hoje, Senhor, nos unimos em um propósito comum: erguer nossas vozes em uníssono e declarar que Tua verdade prevalecerá sobre todas as falsidades. Declaramos que o Teu amor é mais forte que qualquer medo, que a Tua esperança é mais resiliente que qualquer desespero, que a Tua paz é mais profunda que qualquer turbulência. Estamos aqui para renovar nossa fé em Ti, para reafirmar nossa confiança em Tua soberania e em Teu poder redentor. Acreditamos que, assim como Tu criaste os céus e a terra com uma única palavra, também podes transformar nossas realidades com a Tua graça. Acreditamos que, assim como ressuscitaste Jesus dentre os mortos, também tens o poder de nos erguer de nossas quedas, de nos curar de nossas feridas e de nos dar um novo começo. Este é um momento de entrega, de submissão voluntária à Tua vontade, reconhecendo que Teus caminhos são mais altos que os nossos e Teus pensamentos mais profundos. Queremos aprender a confiar em Tua direção, mesmo quando o caminho à frente parece obscurecido pela névoa. Queremos nos despir de nossas próprias expectativas e nos revestir de Tua divina providência. Estejam todos sintonizados com este momento, permitindo que o Espírito Santo toque seus corações e renove suas mentes. Que sejamos receptivos à Tua palavra, que ela penetre nas profundezas de nosso ser e nos capacite a viver uma vida que Te glorifique em todas as coisas. Que esta oração seja um farol em meio à escuridão, uma âncora em meio à tempestade. A jornada que começamos juntos agora é uma jornada de fé, de esperança e de amor. É uma jornada que nos levará a redescobrir a força que reside em nossa união com Cristo e em nossa comunhão uns com os outros. Não estamos sozinhos nesta caminhada. Temos uns aos outros, mas acima de tudo, temos a Ti, Senhor, como nosso guia e protetor. Que possamos sentir Tua presença conosco a cada passo, Tua mão a nos sustentar, Teu amor a nos envolver. Que esta oração seja um catalisador para um avivamento espiritual em nossas vidas, um chamado para um compromisso renovado com Teu reino e Tua justiça. Que possamos ser transformados de dentro para fora, tornando-nos reflexos mais claros de Tua luz e de Teu amor neste mundo. Agradecemos por Tua fidelidade, por Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém.
Senhor, com a fé que tu mesmo plantaste em nossos corações, invocamos tua presença poderosa e transformadora, assim como prometeste em tua palavra, que é a verdade que liberta. Sabemos que tu estás conosco em todos os momentos. Em Salmos 46:1, encontramos a declaração gloriosa: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, uma ajuda sempre presente no tempo de angústia. Esta verdade ressoa profundamente em nossas almas agora, pois reconhecemos que, sem ti, somos vulneráveis às tempestades da vida que se levantam com fúria. A angústia, Senhor, pode se manifestar de tantas formas: a preocupação com o futuro que nos rouba o sono, a dor de perdas que dilaceram nosso ser, a pressão de responsabilidades que parecem insuportáveis, ou a sensação de solidão em meio a uma multidão. São momentos em que nossa força humana falha, em que nossa própria sabedoria se mostra insuficiente. Nesses instantes, é essencial que nos voltemos para ti, que busquemos em tua presença o alívio e a sustentação que só tu podes oferecer. Tu não és um Deus distante, alheio ao nosso sofrimento, mas um Pai amoroso que se compadece de nós e estende a mão para nos erguer. Nós te pedimos, Pai, que envies teu Santo Espírito para nos envolver com teu amor e tua paz. Que tua presença seja tão real em nós que qualquer vestígio de medo, ansiedade ou desespero seja dissipado como a névoa pela manhã. Que possamos sentir a certeza de que não estamos sozinhos em nossas lutas, mas que tu estás conosco, lutando ao nosso lado, guiando nossos passos e fortalecendo nossos espíritos. Que esta oração seja um momento de profunda conexão contigo, onde possamos derramar nossos corações sem receio, sabendo que és aquele que nos ouve e nos entende. Que tua graça nos cubra, nos purifique e nos renove. Que tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, iluminando as trevas e nos mostrando a direção certa a seguir. Acreditamos que em tua presença encontramos a verdadeira segurança e a paz que excede todo o entendimento. Agradecemos por esta oportunidade de nos aproximarmos de ti, de buscarmos tua face com fé e esperança. Que tua bênção repouse sobre cada um de nós, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios que virão. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. A segurança que encontramos em ti, Senhor, não é uma ilusão passageira, mas uma realidade sólida e inabalável, firmada em tua palavra e em teu caráter imutável. Tua Escritura nos revela que tu és o nosso escudo e a nossa espada, o nosso defensor e o nosso libertador. Em Isaías 41:10, encontramos uma promessa que nos enche de coragem e nos assegura de tua intervenção divina. Não temas, pois estou contigo. Não te assustes, pois sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão vitoriosa. Esta é a base da nossa fé, a rocha sobre a qual construímos nossas vidas, especialmente quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. O inimigo, com suas artimanhas e ciladas, busca nos fazer crer que estamos desamparados, que as forças do mal são invencíveis e que nossas tentativas de resistir são fúteis. Ele sussurra mentiras sobre nossa identidade em Cristo, sobre nossa capacidade de vencer e sobre a eficácia da oração. Tenta nos convencer de que as circunstâncias atuais definem nosso destino, que os obstáculos são intransponíveis e que a derrota é inevitável. Mas tua palavra é clara: quando tu estás conosco, nenhuma força contrária pode prevalecer. Lembrai-vos, Senhor, de todos que agora se unem nesta oração, aqueles que se sentem oprimidos, desanimados ou cercados por adversidades. Fortalece-os com tua força que nunca falha. Ajuda-os a reconhecer que tu és o seu Deus, o Criador de todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra. Sustenta-os com tua mão vitoriosa, a mesma mão que abriu o mar vermelho, que curou os enfermos e que ressuscitou os mortos. Que eles possam sentir o teu toque de cura, de libertação e de restauração em suas vidas. Que as promessas de tua palavra se tornem realidade palpável para eles, dissipando as trevas da dúvida e acendendo a chama da esperança em seus corações. Que a nossa fé não seja abalada pelas aparências,
mas firmada na certeza de que tu és fiel e que teus planos para nós são de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Que possamos, em união, declarar que tu és o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso tudo. Que esta confissão ressoe em nossos espíritos e nos capacite a enfrentar qualquer desafio com a confiança que vem de ti. Sabemos, Senhor, que a vida cristã não é isenta de lutas. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Esta declaração nos chama a um despertar espiritual, a reconhecer que as batalhas que enfrentamos muitas vezes têm raízes em um plano espiritual mais profundo. As ansiedades que nos consomem, os medos que nos paralisam, as tentações que nos assaltam, a opressão em nossos relacionamentos, a desmotivação em nossos ministérios ou trabalhos, tudo isso pode ser intensificado ou instigado por forças espirituais malignas que buscam nos desviar do caminho de Deus e nos roubar a alegria e a paz que Ele nos oferece. É por isso que neste momento, precisamos nos revestir da armadura completa de Deus, como descrito em Efésios 6:13-17, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu e todos que compartilham desta oração, clamamos a Ti, Senhor, por essa capacitação espiritual, que possamos falar com autoridade, em Teu nome, contra toda a obra do inimigo em nossas vidas e na vida daqueles que amamos. Que possamos declarar em voz alta que somos filhos de Deus, redimidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, e que não estamos sujeitos ao domínio das trevas. Que a verdade de Tua palavra seja nosso escudo, dissipando as mentiras e as acusações do adversário. Que a justiça que recebemos em Cristo seja nossa couraça, protegendo nossos corações e mentes. Que a fé que Tu nos dás seja nosso escudo, capaz de apagar todos os dardos de dúvida, medo e desespero que o inimigo lança contra nós. Que a esperança da salvação, selada em nossos corações pelo Teu Espírito, seja nosso capacete protetor, e que a palavra de Deus, Tua espada espiritual, seja afiada em nossas mãos, pronta para desmascarar e derrotar toda a astúcia do maligno. Que possamos, em unidade, nos levantar contra as forças espirituais da maldade, revestidos de Tua força e Tua autoridade. Senhor, Tu és o nosso refúgio seguro, a fortaleza inabalável onde podemos encontrar abrigo em meio às tempestades da vida. Em Tua presença, somos protegidos não apenas das ameaças visíveis, mas também das forças invisíveis que buscam nos desviar do Teu caminho e nos roubar a paz. Tua palavra nos assegura que Tu estás sempre vigilante, protegendo aqueles que Te amam e confiam em Ti. Em Salmos 23:4, encontramos a poderosa declaração: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Esta imagem vívida de Tua presença constante e reconfortante em meio à escuridão mais profunda nos enche de esperança e coragem. O vale da sombra da morte representa os momentos mais sombrios de nossas vidas, onde o medo pode tentar se instalar, onde a incerteza pode nos envolver e onde a sensação de vulnerabilidade é avassaladora. São momentos de provação, de sofrimento, de perda ou de enfrentamento de desafios que parecem intransponíveis. Nesses momentos, Senhor, precisamos da Tua vara e do Teu cajado para nos guiar e nos consolar. Tua vara representa a Tua autoridade e disciplina amorosa, que nos corrige e nos mantém no caminho certo, mesmo quando resistimos. Teu cajado representa a Tua proteção e cuidado amoroso, que nos guia, nos sustenta e nos protege dos perigos. Que possamos sentir a Tua presença conosco, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Que Tua mão poderosa nos guie, nos proteja e nos console. Que a Tua palavra seja nosso guia, iluminando nosso caminho e dissipando as sombras da dúvida e do medo. Que possamos confiar que Tu estás conosco, lutando ao nosso lado,
e que nenhum mal pode verdadeiramente nos tocar sem que tu permitas. E mesmo assim, tu usarás essa adversidade para o nosso bem e para a tua glória. Que esta certeza nos fortaleça e nos capacite a enfrentar qualquer desafio com a confiança que vem de ti. Que possamos, em unidade, declarar que tu és o nosso pastor, o nosso guia, o nosso protetor. Neste momento, Senhor, somos empoderados pela tua graça para vivermos uma vida de fé ativa e confiante. Tua presença em nós não é apenas um escudo protetor, mas também uma fonte inesgotável de força, sabedoria e orientação. Tu nos chamas a não apenas resistir ao mal, mas a caminhar em vitória, proclamando as boas novas do teu amor e da tua salvação. Em Filipenses 4:13, encontramos a poderosa afirmação: tudo posso naquele que me fortalece. Esta verdade nos liberta das amarras da limitação e nos impulsiona a agir com ousadia, confiando em tua capacidade de realizar coisas extraordinárias através de nós. Não se trata de nossa própria força ou habilidade, mas de tua força que opera em nós, capacitando-nos a superar obstáculos, a realizar tua vontade e a sermos testemunhas vivas do teu poder transformador. O inimigo busca nos convencer de que somos fracos, incapazes e limitados, mas tua palavra nos assegura que, com Cristo em nós, temos acesso a um poder que transcende todas as nossas limitações. Portanto, Senhor, pedimos que nos dotes de um espírito de coragem e de iniciativa. Ajuda-nos a reconhecer as oportunidades que tu nos apresentas para manifestar teu amor e tua verdade neste mundo. Que possamos falar com convicção, agir com propósito e amar com intensidade, sabendo que é tu que nos fortaleces para todas essas coisas. Que possamos declarar tuas promessas sobre todas as áreas de nossas vidas, nossa família, nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossa saúde e nosso ministério. Que possamos proclamar que tu és o nosso provedor, o nosso curador, o nosso guia e o nosso libertador. Que nossas ações reflitam a fé que professamos, que nossas palavras sejam um testemunho de tua bondade e que nossa vida seja um hino de louvor a ti. Que possamos, em unidade, nos levantar e marchar em direção àquilo que tu nos chamaste a ser e a fazer, confiando plenamente em tua força que nos sustenta. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, concluímos esta oração com um coração cheio de gratidão e esperança. Tu és fiel, Senhor, e tua misericórdia se estende sobre nós a cada dia. Em ti confiamos, e em tua proteção nos firmamos. Que tua bênção nos acompanhe, fortalecendo-nos em nossa jornada e nos guiando em todos os nossos caminhos. Que possamos sair deste momento renovados em espírito, encorajados em nossa fé e determinados a viver uma vida que te glorifique. Que a paz que excede todo o entendimento guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Que possamos lembrar que não estamos sozinhos, mas que tu estás conosco, sempre presente, sempre fiel. Que a tua luz brilhe através de nós, iluminando o mundo ao nosso redor e atraindo outros para o teu amor. Amém. A força que emana de Cristo em nós, Senhor, não se limita a nos defender de ataques externos, mas também a transformar o campo de batalha interno, onde as lutas mais íntimas se desenrolam. Consideremos, por exemplo, a batalha contra a autocrítica implacável, aquele crítico interno que sussurra dúvidas sobre nosso valor, nossas capacidades e nosso lugar no plano de Deus. É uma voz insidiosa que nos compara aos outros, que exalta nossas falhas e minimiza nossas vitórias, minando a confiança que tu desejas que tenhamos em nós mesmos, pois somos criados à tua imagem. A esse respeito, a força de Cristo em nós nos capacita a confrontar essa voz com a verdade de quem somos em ti. Consequentemente, em vez de sucumbir ao ciclo destrutivo de autoacusação, somos chamados a declarar, com a autoridade que vem do alto, que somos amados, perdoados e aceitos por ti. Prosseguindo nessa linha de raciocínio, essa força nos impele a reconhecer que nossas imperfeições não diminuem o amor de Deus por nós. Pelo contrário, são precisamente em nossas fraquezas que tua graça se manifesta de forma mais proeminente.
como ensina o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 9. Ao invés de nos escondermos de nossos erros, somos encorajados a apresentá-los a Ti, buscando o Teu perdão e a Tua cura, confiando que Tu és fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Assim, a força de Cristo opera em nós para que possamos nos perdoar, assim como fomos perdoados por Ti, cultivando uma autocompaixão que reflete o Teu próprio amor por nós. Ademais, a capacitação que recebemos em Cristo nos equipa para enfrentar a tentação de forma mais eficaz. A tentação, muitas vezes, não se apresenta como um grande mal óbvio, mas como um sussurro sutil, uma inclinação para o egoísmo, a impaciência, a maledicência ou a gratificação instantânea que nos desvia do caminho da santidade. Diante disso, a força de Cristo em nós nos concede a clareza para discernir a natureza enganosa da tentação e o poder para resistir a ela. Não se trata de uma negação forçada, mas de uma escolha consciente de alinhar nossa vontade à Tua, confiando que Tu nos darás um meio de escape, como prometido em 1 Coríntios 10, 13. É uma batalha travada no campo da decisão, onde a força espiritual nos capacita a dizer não àquilo que nos separa de Ti e sim àquilo que nos aproxima. Nesse sentido, a força de Cristo também nos capacita a perdoar aqueles que nos ofenderam. O ressentimento e a amargura são armas poderosas nas mãos do inimigo, pois criam barreiras em nossos relacionamentos e aprisionam nossos corações. O ato de perdoar, embora muitas vezes doloroso, é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. A força que emana de Cristo nos dá a coragem e a graça necessárias para liberar aqueles que nos feriram, quebrando as correntes do rancor e restaurando a paz em nosso interior. É um reflexo do perdão que recebemos de Deus, um testemunho vivo do amor que nos transforma. Finalmente, essa força divina nos capacita a manifestar dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo e para o serviço ao próximo, seja através da palavra de sabedoria, do conhecimento, da fé, da cura, da operação de milagres, da profecia, do discernimento de espíritos, da variedade de línguas ou da interpretação de línguas. A força de Cristo age em nós para manifestar o seu poder de forma tangível. Estes dons não são para nossa glória pessoal, mas para glorificar a Deus e para abençoar aqueles ao nosso redor. Portanto, somos chamados a buscar, a cultivar e a usar esses dons com humildade e amor, permitindo que a força de Cristo flua através de nós para transformar vidas e edificar o seu reino. À medida que avançamos em nossa jornada de oração, percebemos que as verdades que exploramos não são meras ideias isoladas, mas fios entrelaçados que compõem um rico tapeçar de esperança e fortaleza divina. É como se ao longo deste percurso tivéssemos desvendado camadas de uma realidade mais profunda, onde a fé se revela não como uma crença passiva, mas como uma força ativa, capaz de remodelar nossas circunstâncias e fortalecer nosso caráter. A percepção de que não estamos sós em nossas lutas, mas firmemente amparados por uma presença que transcende o tempo e o espaço, transforma a maneira como encaramos os desafios diários. Refletindo sobre este caminho percorrido até agora, torna-se evidente que as adversidades que enfrentamos não são barreiras intransponíveis, mas sim oportunidades para que a força que reside em nós se manifeste em sua plenitude. O conhecimento de que somos mais do que meros espectadores de nossas vidas, mas agentes de transformação sob a égide divina, nos impulsiona a agir com renovada convicção. As incertezas que antes nos paralisavam agora cedem lugar a uma confiança serena, alimentada pela certeza de que possuímos os recursos internos e a orientação celestial necessários para navegar pelas complexidades da existência. Nesse contexto, a compreensão da nossa identidade em Cristo se aprofunda, revelando um potencial ilimitado que reside em cada um de nós. As preocupações que antes pareciam esmagadoras desvanecem diante da magnitude do amor e do poder que nos sustentam. É como se estivéssemos descobrindo um manancial inesgotável dentro de nós mesmos, uma fonte de resiliência e esperança que se renova a cada dia. Essa descoberta nos capacita a abraçar a jornada com um senso renovado de propósito e determinação,
sabendo que cada passo é guiado por uma sabedoria superior. Ao contemplarmos a convergência dessas percepções, o caminho para a conclusão se ilumina, preparando o terreno para uma afirmação final de fé e entrega. As lições aprendidas e as verdades abraçadas nos preparam para um compromisso ainda mais profundo com o chamado que nos foi feito. É um momento de transição, onde as experiências compartilhadas e as reflexões interiores nos conduzem a um ponto de clareza e de propósito renovado, antecipando a plenitude da bênção que está prestes a ser proclamada. Em última análise, o que emerge desta comunhão de oração é a profunda certeza de que nossa jornada não é solitária, mas intrinsecamente ligada à presença inabalável de Deus. Não se trata de uma fórmula mágica para evitar as dificuldades, mas de um convite a abraçar a vida com a força que brota da fé, uma força que não nos torna invencíveis às provações, mas capazes de atravessá-las com dignidade, esperança e um profundo senso de propósito. A verdadeira prática, portanto, não reside apenas nas palavras que proferimos em momentos de busca, mas na vivência diária dessa conexão, na confiança de que cada desafio é uma oportunidade para que a graça divina se manifeste em e através de nós, transformando nossas fraquezas em testemunhos de seu poder. A resiliência que cultivamos ao nos ancorarmos em Deus não é uma armadura impenetrável contra a dor, mas um bálsamo que nos permite curar e avançar, mesmo quando as feridas ainda ardem. É a compreensão de que, em nossa fragilidade, encontramos o espaço perfeito para que a força de Cristo se manifeste em sua plenitude, lembrando-nos que somos sustentados por uma mão que nunca falha. Essa perspectiva nos liberta da pressão de sermos perfeitos, permitindo-nos abraçar nossa humanidade com a certeza de que somos amados incondicionalmente e que nossas falhas são, paradoxalmente, os catalisadores da nossa mais profunda transformação. Portanto, ao encerrarmos este momento de comunhão, que a chama da fé que arde em nossos corações se estenda para iluminar cada passo de nossa caminhada. Que a coragem que encontramos em Tua presença nos impulsione a agir, a amar e a servir com ousadia, sabendo que não estamos sozinhos, mas acompanhados pela força que tudo pode naquele que nos fortalece. Que a paz que excede todo o entendimento guarde nossos corações e mentes, e que possamos viver cada dia como um testemunho vivo do Teu amor e da Tua fidelidade, confiando plenamente que, em Tua mão vitoriosa, somos mais do que vencedores.